Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta para dar mais uma super dica ligado ao processo do trabalho para aqueles que vão fazer prova da OAB e, por que não, para aqueles recém-formados que irão atuar na prática trabalhista. Pois é, pessoal, hoje eu vou conversar sobre o artigo 897 da CLT, aquele embargo que é conhecido como embargo contra a decisão de manifesto exame dos pressupostos do recurso e dos pressupostos extrínsecos do recurso. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero agradecer vocês, peço também que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo, acionem o sininho de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo. Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse embargo de declaração muito famoso e muito peculiar do processo do trabalho. Quero dar essa dica aqui para vocês, mas mais do que uma dica, é uma super dica, porque eu não estou aqui só para dar uma dica, quero dar uma super dica para você que atua no processo do trabalho e para você que vai fazer a prova da área trabalhista ou da primeira fase do OAB, porque é como eu sempre falo para vocês, minhas amigas e meus amigos, o examinador da OAB, ele precisa saber se você já está preparado para ser advogado e, nesse caso, saber se você está preparado para ser advogado trabalhista. Então, por isso que ele busca perguntar questões muito práticas e questões do dia a dia da prática trabalhista, do processo do trabalho do dia a dia. E esse artigo, pessoal, é um artigo que com muita frequência o advogado trabalhista ele se utiliza e por isso ele precisa conhecer. Vamos lá, o artigo 897-A da CLT você vai encontrar lá no capítulo de recursos. A CLT ela vai listar ali todos os recursos trabalhistas. E quando ele chegar lá no artigo 897-A, quem que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o bom e velho embargos de declaração. Ele vai mencionar ali, ele vai deixar claro o seguinte, ele vai primeiro mencionar que esses embargos de declaração será da sentença ou do acórdão. Ele coloca ali um prazo para ele ser julgado para a primeira sessão subsequente, mas nada disso necessariamente é importante. Mas o importante é você saber que ele será das decisões, tudo bem, da sentença ou do acórdão. A primeira informação que eu quero falar para vocês é o prazo de 5 dias. Por quê? Primeira coisa é o seguinte, você, advogado trabalhista, e você, estudante da OAB, que está fazendo a prova da OAB, quiçá a segunda fase da OAB, na fase trabalhista, você já sabe que a maioria dos recursos da área trabalhista possuem prazo de 8 dias. E uma das exceções ao famoso prazo de 8 dias da área trabalhista são os embargos de declaração. Pois é, é o mesmo raciocínio daquele embargos de declaração previsto lá no Código de Processo Civil, lá no artigo 1022 do CPC. Os embargos de declaração, eles possuem prazo de 5 dias. Essa é a primeira informação, então fica atento. Por mais que nós estejamos na área trabalhista, no processo do trabalho, embargos de declaração vai seguir a regra do CPC, prazo de 5 dias. Essa é a primeira informação importante.
A segunda informação que você vai encontrar no artigo 897-A da CLT são as hipóteses de oposição destes embargos de declaração. E quais serão essas hipóteses? Primeiro, aquelas hipóteses que você já conhece da regra processual lá do CPC do artigo 1022, omissão, contradição e obscuridade, né? Não tem mistério nenhum. Se você está vendo uma sentença, está vendo um acórdão, o juiz ou o desembargador, relator, ou o tribunal não se manifestou, ou se manifestou de forma obscura ou contraditória, aquela velha história, encontrou omissão, contradição e obscuridade, natural de uma sentença ou de um acórdão, você irá se utilizar dos embargos de declaração. Até aí está tudo bem, tudo certo, não é novidade nenhuma. A grande novidade é o seguinte: nesse embargos do artigo 897-A, além das hipóteses clássicas de oposição, ele colocou o seguinte aqui, ó, do manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. O que ele quer dizer com isso? Manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. A primeira coisa que você precisa conhecer é o seguinte: quando você for interpor um recurso no processo do trabalho, de uma sentença ou de um acórdão, você sabe muito bem que existem os pressupostos extrínsecos e os pressupostos extrínsecos, ou pressupostos subjetivos ou pressupostos objetivos. Os pressupostos extrínsecos do recurso se referem àqueles pressupostos objetivos. E quais são esses pressupostos extrínsecos ou objetivos? A recorribilidade do ato, a adequação, a tempestividade, a representação e, por fim, o preparo. Toda vez que você for entrar com recurso, você tem que conhecer isso. Isso é algo natural da prática trabalhista. Talvez para você que vai fazer a prova do OAB não seja tão natural assim. E é por isso que eu vou explicar para você, porque o advogado, quando ele já está acostumado com a área trabalhista, ele já estudou, ele já viu isso 3, 4, 5, 10, 20 vezes, ele já faz no automático. E você ainda não, porque é nesses detalhezinhos, você que vai fazer a prova do OAB, que o examinador ele gosta de te pegar. O que vai acontecer? Vou colocar essa explicação de forma muito prática para você visualizar isso aqui. Por exemplo, da sentença ou acórdão. Saiu uma sentença ou um acórdão que você, como advogado da parte, não gostou, se sentiu inconformado com aquela decisão. Então você vai recorrer dessa decisão, correto? A partir do momento que você vai recorrer dessa decisão, você tem que entender e perceber se esta decisão ela é recorrível. Olha só, o primeiro requisito, recorribilidade do ato. Você tem que ver se essa decisão ela é recorrível. Existem decisões recorríveis e existem decisões que não são recorríveis. Vou dar alguns exemplos aqui de decisões irrecorríveis. Por exemplo, no rito sumário, você sabe muito bem, meus amigos, que existe esse rito sumário, ele exclui várias possibilidades de recurso. Você só pode interpor o recurso extraordinário. Pois é, no rito sumário, que é o rito de alçada, como se dizia antigamente, só cabe recurso extraordinário. Aí você, como advogado trabalhista, ajuizou uma reclamação trabalhista no rito sumário. A sentença foi
improcedente, se você for advogado do reclamante, ou se a sentença foi procedente, você, advogado do reclamado, vai querer recorrer. Aí eu pergunto, cabe recurso ordinário nos ritos de alçada, no rito sumário? Não cabe recurso ordinário no rito sumário. Então, se você interpor recurso ordinário, o tribunal ele vai olhar, ele vai seguir, ele vai avaliar os pressupostos e vai perceber lá, ó, recorribilidade do ato. Pô, peraí, aqui no rito sumário ele entrou com recurso ordinário? Não cabe recurso ordinário, meu querido. Então ele vai riscar ali. Você não vai conseguir esse recurso. O juiz ele vai negar seguimento. Uma outra possibilidade aqui, ó, o outro requisito, a adequação. O que é a adequação? Existe um recurso para cada decisão impugnada. Pois é, meus amigos, se você já está lá no Tribunal Superior do Trabalho, você não vai entrar com recurso ordinário. Na sentença de primeira instância, você entra com recurso ordinário. Das decisões do tribunal, você vai entrar com recurso de revista lá para o TST. Por exemplo, se você interpôs um recurso e o juiz negou o seguimento, você vai entrar com agravo de instrumento. Negou seguimento, como eu sempre digo, agravo de instrumento. Aí o juiz nega seguimento ao recurso ordinário. Você vai entrar com recurso de revista? Não, não cabe. É um recurso adequado a cada decisão impugnada. Tudo se encaixa. Além desse requisito, também temos aqui a tempestividade. É essa tempestividade que nós já sabemos, que nós já batemos, do prazo de 8 dias, de 5 dias. Olha só, você está no processo do trabalho. Teve a sentença de primeira instância, teve a decisão do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho daquela região, ou você vai entrar com recurso ordinário no prazo de 8 dias, você vai entrar com recurso de revista no prazo de 8 dias também. Tanto na primeira e na segunda instância, se você quiser entrar com embargo de declaração, prazo de 5 dias, como eu já falei aqui com vocês. Se chegou lá na frente, lá no TST, o juiz negou conhecimento ao seu recurso de revista, você vai entrar com recurso extraordinário no prazo de 15 dias. Você tem que respeitar os prazos. Outro detalhe aqui importante, você saber o prazo não é difícil. Cá entre nós, a grande maioria sabe os prazos. Poucos são aqueles que vão dar mole e não conhecer do prazo. Pode até esquecer, deixar passar, mas saber o prazo o cara sabe. A questão, às vezes, é a seguinte: na prática trabalhista, na prática civil, na prática forense, melhor dizendo, muitas vezes o seu recurso, o prazo final do seu recurso vai cair no final de semana, vai cair no feriado, pode cair no recesso forense, em algum momento que haja uma suspensão de prazo. E o que pode acontecer ali? O que pode acontecer? Aí que nós vamos entrar com esses embargos de declaração. Vamos dar um exemplo de uma sentença e o fim do prazo recursal caiu em um feriado. Logo aqui no Brasil, que tem trocentos feriados. Inclusive alguns feriados que nós vamos conversar aqui, nós não sabemos nem a data de vários dos feriados aqui no Brasil. Aí você vai lá,
percebeu, teve a sentença, está preparando o seu recurso, aí você percebeu que foi feriado. Mesmo assim, aí o que você faz? Vai lá, protocola, mesmo no feriado, ou suspendeu o prazo, você vai lá, protocola. Aí daqui a um mês, ou 3 meses, sei lá, quando o tribunal ou o cartório for receber o seu recurso, ele vai olhar aquela data lá, vai ver a data que você interpôs o recurso, ele vai simplesmente pegar o calendário dele, contar 8 dias ali, e vai falar aí, ó, o cara protocolou fora do prazo, o advogado protocolou fora do prazo. O que o advogado diligente ele vai fazer? Ele vai, certamente, colocar ali a informação. Olha só, estou interpondo esse recurso nesse prazo, nesse dia aqui, porque o fim do prazo foi no domingo, então o dia subsequente é segunda. Ou então, ele vai juntar um ato, olha, teve feriado na sexta-feira, nessa sexta-feira que terminava o prazo, só que conforme o ato tal, prorrogou-se os prazos processuais por causa do feriado, porque teve uma intermitência no sistema, conforme o ato tal, você, advogado diligente, vai chegar lá e vai colocar junto na hora do recurso esse ato. Você vai escrever o ato e, de preferência, você vai botar em PDF, você vai juntar a esse recurso interposto, esse ato em PDF. Mas muitos advogados não fazem isso. Na correria do dia a dia ele não faz. Ele faz o recurso, ele olha que está, entre aspas, no prazo, está no prazo. Teve o recurso, para ele, é feriado aqui, o prazo para o dia subsequente. Vai lá e bota o recurso. Só que daqui a 3 meses, porque cá entre nós, não sei se você sabe disso, mas a prática forense não é algo rápido. Tem cartório que vai receber aquele recurso ali em 3 dias, vai ser avaliado em 3 dias, como às vezes pode ser avaliado em 3 meses. Então, o técnico judiciário ou o analista que vai receber aquele recurso, verificar a admissibilidade recursal, ele vai olhar lá, vai olhar para o calendário, 3 meses depois se passou, 6 meses se passou, ele não está nem lembrando de feriado, cara. E vai colocar lá, nego seguimento ao recurso, pois estava intempestivo. Aí você vai receber essa publicação, você vai falar, meu Deus, o juiz ou o acórdão negou seguimento ao recurso, porque falou que estava intempestivo. Eu interpus fora do prazo, não acredito nisso. Eu não dou esse mole. Aí você vai lá, primeiro você vai ficar desesperado, lógico, né? Vai ficar com a cara no chão, derrotado, destruído. Você vai ter 10 segundos de depressão pós-parto. Essa é a realidade, você vai querer se matar. Depois você vai raciocinar, cara, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver o que aconteceu, se realmente eu dei mole ou se foi esse ser humano bendito que deu mole. Me ajuda, meu Deus. É assim que é, pessoal. Você vai lá e vai olhar e vai ver. Vai olhar, vai pesquisar, vai ver informação, vai tentar arrumar uma solução. Aí, de repente, você percebeu e olhou que você interpôs naquele feriado e verificou que também existe o ato normativo, número tal, que eu já comentei com vocês, lembra? Tinha um ato do tribunal que estava suspendendo. Por isso que você não protocolou naquela sexta-feira, por exemplo, você deixou para segunda, porque tinha aquele ato te garantindo. Só que você deu mole e não juntou o ato. Aí o que você vai fazer? Morreu Neves? Inês é morta? Não. Você vai entrar com embargo de declaração do artigo 897-A da CLT, com o argumento e com a fundamentação do manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Você vai entrar com embargo de declaração do 897-A e vai falar, meu querido, você se equivocou. É o jeito educado de falar que esse
ser humano, bendito ser humano, errou. Você vai falar, meu querido, você se equivocou. Olha o que aconteceu com você, olha por que você se equivocou. Teve o ato normativo aqui, perdão, ato normativo, teve o ato do tribunal, aí você que não foi diligente, aí que você vai lá colocar o ato 7 de 2021, de 2022, que conforme esse ato do tribunal, teve a suspensão dos prazos processuais. Por isso que eu protocolei na segunda, meu querido, você apenas se atrapalhou. Não tem problema. E mude essa decisão de negar seguimento, porque eu protocolei na data certa. Aí, pelo amor de Deus, advogado, você vai escrever o número do ato, você vai perder alguns segundos e colocar esse ato em PDF, se você já não fez isso, porque olha o tempo que você perdeu. Veja bem, você não fez isso lá, na hora certa, você vai fazer agora e vai torcer para dar certo, porque geralmente isso aqui vai dar certo. Eles não vão criar essa dificuldade. Mas você garante que você vai cair numa secretaria, ou com um juiz, ou com um desembargador maleável? Pois é, geralmente isso aqui vai dar certo, mas você não vai ficar dando mole. Você vai entrar com esses embargos de declaração, vai dizer que o recurso ordinário lá, o recurso de revista lá, ele estava tempestivo sim, ele estava tempestivo, olha aqui, estou te provando que por uma decisão do tribunal, por um ato do tribunal, suspendeu-se o prazo, por isso que eu coloquei. Veja bem, é isso aí. Por quê? Porque ele olhou rápido e viu que, pelo manifesto equívoco do exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Aí, provavelmente, ele vai rever essa decisão, sim. Provavelmente. Além de todas essas, nós temos a representação. O que é representação? Nós, advogados, entramos com uma ação pleiteando direito alheio. O que eu quero dizer com isso? O advogado ele entra com a ação para pleitear um direito que não é dele. Ele pleiteia direito do autor ou do réu de outra parte. Então ele precisa da procuração. Na primeira instância da Justiça do Trabalho, diferentemente da área civil, embora a procuração seja obrigatória e importante, isso aqui é algo do dia a dia. Às vezes, o juiz ele dá prazo para juntar a procuração. Lá na área civil, quando você chegar na audiência, dificilmente o juiz ele vai conceder prazo. Ou você chega lá na hora com prazo, subestabelecimento, atos constitutivos. Se você não chegar na hora lá com isso, ele acaba com o teu processo. Na Justiça do Trabalho, pelo princípio da informalidade, na primeira instância, não tem problema. Tem que ter a procuração, tá? Que fique claro isso. Mas pela informalidade, às vezes o juiz ele vai até celebrar um acordo ali. Ele vai falar, doutor, junta a procuração depois. Mas vamos resolver aqui essa questão. É o princípio da informalidade natural da Justiça do Trabalho. Mas, quando chegar na fase recursal, tem que ter essa procuração ou o subestabelecimento, outorgando poderes da procuração ao outro advogado que vai entrar com o recurso. Quando você trabalha, às vezes, em escritório de médio e grande porte empresa, tem a procuração principal e dessa procuração terão vários subestabelecimentos ou um ou dois subestabelecimentos, outorgando poderes daquele advogado primeiro para outros advogados que atuam com ele. Então, o que acontece? Teve a interposição do recurso, chegou lá no juízo de admissibilidade, lá no tribunal o analista vai olhar, vai verificar, deixa eu ver, recorribilidade ok, é o recurso correto ok, tempestividade está tudo certo aqui, representação, vamos ver procuração, advogado que assinou, advogado assinou, fulano, Gustavo, deixa eu ver onde esse Gustavo está no processo.
Ué, estou vendo até procuração aqui, estou vendo procuração, mas não estou vendo subestabelecimento no nome dele. Ou não estou vendo nem a procuração no nome dele. Nego seguimento ao recurso, por inexistente, pressuposto, extrínseco, recursal, qual seja a representação. Nego seguimento ao recurso. Aí você vai receber a publicação, vai acontecer a mesma coisa daquela hora lá. Meu Deus, o juiz negou seguimento, o que aconteceu? Como assim não tem procuração? Como assim não tem procuração? Como assim não tem subestabelecimento? Eu já estou há 5 anos nesse processo. Olha que às vezes passa batida, hein? Às vezes a gente começa a atuar, faz uma petiçãozinha aqui, faz outra ali, você nem se dá conta. E vai acontecendo, vai surtindo efeito, você vai acontecendo algumas coisas, como eu disse, vai surtindo efeito, você vai sendo deferido alguns atos que você pede, porque naquele momento ali vai acontecendo e o cartório ele não olha se você tem procuração, porque ele só olha se você tem representatividade e procuração. Naqueles momentos que eu já falei aqui, ou nessa fase recursal, a coisa vai acontecendo. Às vezes passa batido. Mas não era o caso. Você chegou, se fosse um processo físico, agora um processo eletrônico, você vai olhar aí, ó. O cara deu mole aqui, cara. Processo de 1000 folhas. Lá na folha 719, graças a Deus eu juntei a procuração. Tá lá. Eu entrei com recurso tempestivo e tem a representação sim, porque na folha 797 a minha procuração tá lá. Aí você vai entrar com o embargo de declaração do artigo 897-A, pelo manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, dizendo que, meu amigo, minha amiga, você se equivocou, eu estou no processo. Então, já que eu estou no processo, nas folhas tais, você vai, por gentileza, reverter essa decisão e vai subir o recurso. Aqui, ó, e por fim, o preparo. Por fim, nós já falamos esses 4 requisitos, falta o 5º requisito, que é o preparo. O que é o preparo na Justiça do Trabalho? É o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal. No processo civil, na Justiça Comum, você só faz o recolhimento das custas. Agora, aqui na Justiça do Trabalho, você tem que fazer o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal. Porque você sabe muito bem que aqui na Justiça do Trabalho tem que ter o depósito recursal. Você vai ter que pagar aquele valor. Que o depósito recursal, pessoal, para que existe o depósito recursal na Justiça do Trabalho? Para garantir, para efetivar a futura execução. Você vai chegar lá, vai ter que entrar com aquele valor de 10, 11 mil, não me lembro exatamente o valor exato, 12 mil, estava por volta de 12 mil para você entrar com recurso ordinário. Então você tem que juntar a guia do depósito recursal e das custas do processo. Posso aqui te dar um exemplo. Primeiro, um exemplo mais simples. Você é advogado do reclamante. A sentença foi improcedente, foi contra o autor, contra o reclamante. E lá na sentença, o juiz foi bacana com você e deu gratuidade de justiça. E na Justiça do Trabalho, só quem recolhe o depósito recursal é a reclamada, é a empresa. Ou reclamado, que pode até ser pessoa física. Então você, como advogado de reclamante, já não irá recolher o depósito recursal. A sua preocupação são só as custas processuais. Você foi lá, perdeu o processo em primeira instância, entrou com recurso ordinário e não recolheu as custas, porque na sentença o juiz tinha te dado gratuidade. Tudo certo. Mas aí eu volto a lhe falar, o advogado diligente, para não perder tempo,
e para que não haja nenhuma catástrofe em algo que não há necessidade de catástrofe, vai colocar lá, ó, juiz de admissibilidade, só para você não se esquecer e para te ajudar, ó. O juiz ele deu gratuidade de justiça aqui na sentença, tá? Mas se você não fez isso, achou, em vez de fazer o seu trabalho, deixou para ele fazer o trabalho dele, e por acaso, por algum motivo, ele não olhou a sentença, muitas vezes isso acontece. Quando os recursos chegar lá no tribunal, ele vai fazer o juízo de admissibilidade, vai olhar, ué, entrou com recurso ordinário, mas não recolheu as custas, nega o seguimento ao recurso, não fez o preparo, não pagou as custas. Aí o que você vai fazer? Mais uma vez, entrar com embargos de declaração do artigo 897-A da CLT, no prazo de 5 dias, por manifesto equívoco no exame dos depósitos, manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Você vai falar, meu querido, você se equivocou mais uma vez. O juiz de primeira instância me deu gratuidade de justiça, eu não preciso recorrer. E agora vai ficar mais 2 meses ali para o cara avaliar isso. Existem outras hipóteses também. Hipóteses de, por exemplo, tem empresa aqui no Rio de Janeiro, e tenho certeza que em vários lugares do Brasil, que elas não estão recolhendo nem o depósito recursal, nem as custas do processo, porque diz que é massa falida, porque diz que está em recuperação judicial. A isenção do depósito recursal para essas empresas, mas não há isenção das custas do processo. Aí eles não recolhem nem as custas nem o depósito. O que acontece? O juiz nega seguimento. Mas digamos que você for um advogado diligente. Você for um advogado diligente e você, tudo bem, não recolheu o depósito recursal, porque a lei te autorizava isso, mas recolheu as custas. Aí de repente o funcionário do tribunal, olhando rápido, viu que não tinha depósito recursal, deixou logo, nega o segmento. Aí você vai falar, não, meu amigo, você se equivocou. Será que você é o mesmo técnico analista que do outro processo lá? Você se equivocou. Nesse caso, eu sou isento do depósito recursal. Recuperação judicial, doutor em recuperação judicial. Eu só preciso recolher as custas. Está aqui, ó, eu juntei a GRU, eu recolhi as custas. E como é que você vai falar isso? Você vai ter que peticionar e fazer aqueles embargos, ó. Embargo de declaração do artigo 897-A da CLT, pelo manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. É isso aí, pessoal. Percebeu a extrema importância desses embargos de declaração do artigo 897-A da CLT? Eu espero que você tenha entendido, gostado dos meus exemplos, gostado desse vídeo. Caso vocês tenham algum comentário, podem colocar aqui nos comentários. Quero que você também me responda se você gosta de questões mais voltadas para o OAB, se você gosta de questões mais voltadas para a prática trabalhista. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.